Mais de 500 candidatos às eleições municipais, agora de 2020, têm patrimônio de mais de R$ 1 milhão. E ainda assim receberam auxílio emergencial ou Bolsa Família neste ano, veja só. Reportagem do UOL, que saiu hoje, nessa segunda-feira, cruzou dados informados pelos próprios candidatos, ou seja, dados públicos, com as folhas de pagamento desses benefícios entre maio e junho. Provavelmente há aqueles que apareceram como beneficiários das parcelas de R$ 600 ou R$ 1.200 por pura sacanagem de opositores que fizeram cadastro sem eles saberem só para depois acusá-los. Nós vimos alguns casos semelhantes a isso acontecer nos últimos meses. E também há aqueles que podem ter caído em um golpe de alguma quadrilha, ter sido o seu CPF, nome, usado de forma inadvertida. Mas há também aquele naco da elite patrimonialista que não distingue o que é público do que é privado. E por acreditar fazer parte de uma casta, não se vê como cidadão, mas como um sócio majoritário, um sócio proprietário deste grande empreendimento chamado Brasil, que costuma privatizar os lucros e socializar os prejuízos. Então, numa situação como essa, em que há uma socialização de recursos para que as pessoas sobrevivam, não aceita, fica fora e quer também tirar o seu naco. Temos visto casos semelhantes assim, de ricos ir buscar o auxílio emergencial desde que ele começou a ser entregue para os trabalhadores informais para garantir sua sobrevivência durante a quarentena por conta da Covid-19. São pessoas que operam na famosa Lei de Gerson. Talvez, dependendo da sua idade, você não saiba do que eu estou falando, mas ela veio de uma propaganda de cigarros lá do longínquo 1976, na qual o jogador de futebol Gerson diz uma frase que ficou icônica, célebre, mais na sociologia do que na publicidade, que é: gosta de levar vantagem em tudo, certo? Já é difícil construir uma república com cidadãos que trabalham com o cada um por si, o sobrenatural por todos, seja porque se sente dono da coisa toda, seja porque vive num país que sistematicamente lhe dá as costas e quando vê uma brecha, vai atrás. Imagine então o tamanho do desafio quando estamos falando de pessoas que concorrem às prefeituras e câmaras municipais e, portanto, teriam a obrigação de zelar pelo bem comum. Mesmo com muito trabalho de educação para a cidadania, concomitante ao mesmo tempo de mudanças estruturais para garantir que a República realmente sirva ao interesse comum, ainda assim levará um rosário de gerações até que comportamentos como esse agora que a gente viu tornem-se peça de museu. Pois na visão de parte dos mais ricos, a igualdade de direitos é um discurso fofinho, de marketing, que se dobra às necessidades individuais. O combate à corrupção só funciona quando é para os outros. Mas não basta educação para a cidadania. Seria necessário punição de caráter econômico a quem comprovadamente se beneficiou do auxílio sem estar apto a recebê-lo. Não apenas com a devolução do recurso, como acontece, mas também com pagamento de multa. E, é claro, no caso dos políticos, uma punição política, que precisaria ser dada nas urnas. Até porque um povo que elege alguém que não precisa do auxílio emergencial e pega mesmo assim, merece, Ao mesmo tempo, isso também é consequência, a gente não pode esquecer nunca, de um governo federal que foi incapaz de entregar um sistema que cruzasse dados e evitasse fraudes. O prazo foi curto, claro, para colocar o pagamento em marcha de dezenas de milhões de pessoas, mas o governo não tinha se planejado para tanto. O presidente, por exemplo, até hoje nega a gravidade da pandemia e diz que quem ficou em casa é covarde. Por fim, um lembrete. A percepção de desigualdade dificulta que as pessoas vejam a si mesmas e as outras pessoas como iguais e merecedoras da mesma consideração. Leva à percepção de que o poder público existe para servir aos mais abonados e controlar os mais pobres, ou seja, para usar a polícia e a política a fim de proteger os privilégios do primeiro grupo, usando violência contra o segundo, se necessário for. O problema é que, com o tempo, a desigualdade leva à descrença nas instituições. Histórias como essa que a gente viu hoje do UOL levam à descrença nas instituições, não a história, mas o que ela traz. O que ajuda a explicar esse momento em que vivemos hoje. Uau!